Bora lá, galera, então vamos aqui falar sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é um avanço do assunto de eletrostática. Agora a gente entra em eletrodinâmica. Se liga, imagina que você tem aqui um fio. Nesse fio você tem cargas elétricas livres. Por quê? Porque o material dentro do fio é um material condutor. Então ele possui elétrons e elétrons livres, não esquece. Esses elétrons têm um movimento aleatório, ele se move para qualquer lugar, tá legal? Mas se por acaso eu aplicar sobre esse fio uma tensão, que é a famosa DDP, que falei na aula anterior, esses elétrons acabam se movimentando em um único sentido, ok? Aqui eu tenho o terminal positivo e negativo da minha fonte de tensão. O movimento que os elétrons têm é do negativo para o positivo. Então, a nova orientação vai ficar dessa maneira. Esses elétrons se movimentando dessa forma vão caracterizar o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, o que é uma corrente elétrica? É um movimento ordenado e coletivo de cargas elétricas em um condutor. Legal? Então, isso aqui é a nossa corrente elétrica. Cargas elétricas que se movem juntos. Antes era aleatório, agora não é mais. Tá legal? Aqui você pode dizer que essas cargas vão se movimentar do menos para o mais e, como eu já falei, isso é o que realmente acontece. Esse é o sentido chamado de real. Em alguns problemas, o cara até pode colocar do mais para o menos, não tem problema. Isso é chamado de sentido convencional da corrente elétrica. Vai fazer diferença? Não. O que importa é que você saiba que elas vão do menos para o mais da bateria. Continuando. Para eu medir essa intensidade, para eu medir quanto é a corrente elétrica, você vai falar que ela é dada pela carga elétrica que passa pelo fio em determinado tempo. Qual é a unidade de carga elétrica? Nós já falamos sobre isso, é o Coulomb. Certo? Coulomb que se escreve. E o tempo? A unidade de sistema internacional, segundo. Então, qual é a unidade de corrente elétrica? Coulomb sobre segundo, que nós vamos chamar de ampere. Certo? Representada pela letra A. Mas também nos problemas é até comum aparecer um gráfico de corrente em função do tempo. Quando isso acontece, você vai dizer que a quantidade de carga vai ser encontrada através da área da figura. Ou seja, se for um retângulo, área do retângulo. Se for um triângulo, área do triângulo. Se for um quadrado, área do quadrado e assim por diante. O que você não pode esquecer é que a carga é igual à área. Claro, num gráfico. Beleza? Como a gente está falando sobre corrente elétrica, existem aparelhos, elementos no circuito elétrico que servem para proteção. Tá? Na sua casa você tem isso. Esses aparelhos são disjuntor e o fusível. Elementos, como eu falei, de proteção. O que significa? Vamos dizer que a sua casa está programada, todos os aparelhos, certo? Antes da instalação do circuito elétrico, foi feito um cálculo e que todos os aparelhos funcionando ao mesmo tempo te dariam uma corrente de 20 amperes. Beleza? Então a sua fiação é preparada para 20 amperes. Mas se por acaso você tem algum aparelho com defeituoso que entrou em curto, essa corrente poderia ser 21, 30, 40, 50. Mas a sua fiação está preparada para quanto? Para 20 amperes. Então se essa corrente exceder 20 amperes, o seu circuito começaria a pegar fogo. Tá? Então, para evitar esse problema, o problema da queima do seu circuito, nós utilizamos esses carinhas, disjuntor e o fusível. O que o disjuntor faz? O disjuntor desarma. Ou seja, ele estava ligado e simplesmente ele desliga. É só você acionar a chave de novo, é um interruptor. E esse carinha aqui, ele queima. O fusível vai queimar. Antigamente os fusíveis eram utilizados em casas. Então, o fusível queimou, você tinha que comprar outro fusível e colocar no lugar. Para evitar esse problema de ficar comprando, inventaram o disjuntor. O fusível então não é o mais utilizado? Ele é utilizado em computadores, aparelhos pequenos, onde você não tem a possibilidade de colocar o disjuntor. Então, para evitar que um computador, que um aparelho queime, eles colocam o quê?
um fusível. Quem queima? O fusível. É só trocar o fusível que o seu aparelho está protegido. Tá legal? E, aproveitando de falar de corrente elétrica, você tem os... Então, ó, tipos de corrente elétrica. Elas podem ser classificadas como contínua, pulsante e alternada. Qual é a diferença? Olha, a corrente contínua tem a mesma intensidade e a mesma orientação sempre. O que significa isso? A corrente elétrica sempre está no mesmo sentido. A corrente pulsante, ela tem um único sentido, ó, ela tem um único sentido, mas ela muda o valor. Então ela aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. E a corrente alternada é como se você tivesse uma carga elétrica que ora vai para frente, ora vai para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Ah, qual é a vantagem disso? Economiza energia. Se eu tenho uma corrente alternada, eu posso dizer que não é necessário o elétron sair lá daquela usina de geração até a sua casa. Porque imagina a quantidade de energia que o elétron precisaria ter para se mover, por exemplo, de Itaipu até Iguaba. Pô, é absurdo, é muito grande. Então, a gente faz o seguinte, o elétron vibra lá, ele se movimenta de um lado para o outro, e ele faz com que todos os elétrons do fio façam o mesmo movimento. Ou seja, ele transmitiu a energia sem se deslocar. Então, onde é que você utiliza a corrente contínua? Baterias, tá? Bateria do seu celular, pilha de controle remoto e assim por diante. A corrente pulsante, ela é utilizada para poder fazer a retificação da corrente alternada, tá? Para poder fazer a tradução da informação dela. E a corrente alternada na sua casa, circuitos residenciais, como estou falando aqui, tomadas, essas coisas. Beleza? Vamos fazer uns exercícios? Bora lá, exercício aqui do módulo, página 40, questão 2 e 3. Na questão 2, ele fala que tem um carro elétrico, e esse carro elétrico, um segundo, pegar a caneta. E esse carro elétrico, ele tem uma velocidade de 60 km por hora. A corrente dele é de 50 amperes e ele tem uma carga, que funciona como uma bateria, e essa bateria tem 75 ampere-hora. Hora é a unidade, não está em coulomb, né? Vai em ampere-hora. Isso é uma outra unidade, uma variação. Você vai ver que não vai ter nada absurdo aqui não. Então a ideia é o seguinte, eu quero saber qual é a autonomia do carro elétrico. O que seria essa autonomia? O quanto ele consegue andar, tá certo? Se ele consegue percorrer 60 km, 100 km, 500 km, é somente isso, quanto ele está andando. Então o que você tem que pensar aqui é o seguinte, eu sei o quanto ele aguenta andar a partir da quantidade de carga. Então vou usar aquela formulinha que eu falei, ó, I é igual a Q sobre T, carga sobre tempo. Troquei de lugar os dois, então o tempo vai ser 75, que é a carga, sobre a corrente, que são 50 amperes. Logo, esse tempo, 75 sobre 50, eu vou dar uma simplificada aqui, né? Dividir por 5 em cima e embaixo, vira 10, vira 15. Então, você vai ter 1,5. Então, você tem 1h30. Ah, mas vem cá, não precisaria transformar esse cara em coulomb, não, para trabalhar com o tempo em segundo? Qual é a unidade que você tem para velocidade? Quilômetros por hora. Então, é interessante que ele continue aqui em hora. Agora que eu sei que o carro anda durante 1h30, o que você vai falar? Que a velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT. Quem é a velocidade? 60. Quem é o ΔS? Não sei. Quem é o ΔT? 1,5. Está dividido, passa multiplicando. ΔS vai ser 60 vezes 1,5. ΔS é igual a 90 km. Significa que o carro elétrico consegue andar durante 90 km com essa bateria e com essa corrente elétrica. E o gabarito é a letra cavalo. Certo? Qualquer problema? Volta o vídeo. Questão 3. Fala o seguinte, a intensidade da corrente elétrica que passa por condutor é representada por esse gráfico aí. Ele quer que você determine o módulo da carga que passa pelo condutor em 8 segundos. Então, ele quer saber qual é a carga elétrica total.
Se isso aqui é um gráfico, eu já falei para você, carga elétrica é a área do gráfico. Então, ó, a letra A vai ser a área dessa figura. Que figura é essa? É um trapézio. Qual é a área do trapézio? Carga é igual a base 8 mais base menor de 2 até 6, 4, vezes a altura, 10, dividido por 2. Então, eu posso falar que essa carga vai ser 12 vezes 10 dividido por 2. Vai me dar 120, que são 60 coulombs. Certo? Então, essa é a carga elétrica, a letra A já foi embora. Falta a letra B, e ele quer a intensidade da corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Quer saber quanto é a corrente? Ah, mas a corrente não é 10? Então, a corrente máxima é 10. Eu sei que a corrente varia, ela aumenta e depois diminui. Ele quer saber qual é a corrente média. Então, o que seria a corrente média? Carga sobre o tempo. Então, você teria aqui, ó, corrente é igual a carga sobre esse tempo. Qual é a carga? 60. Quanto é o tempo? 8. Então, a corrente é 60 dividido por 8. Então, dividido por 2, você vai ter aqui 30 por 4. 30 por 4 vai me dar 7,5 amperes. Então, essa é a corrente elétrica. Beleza? Questão 4. Ele fala aí o seguinte. A figura mostra como se pode dar um banho de prata em objetos. Por exemplo, os talheres. O dispositivo consiste em uma barra de prata e um objeto que se banhar imerso na solução condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6 amperes passa do circuito que possa ser transportada em 1,1 miligramas de prata. Determine quantos gramas de prata serão depositados sobre o objeto na figura em um banho de 20 minutos. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Então é o seguinte. Ele fala pra gente que uma corrente de 6 amperes consegue transportar quanto? 1,1 miligrama. Ó, 1,1 miligramas de prata. Ele quer saber, num banho de 20 minutos, quanto de prata esse material estaria recebendo. Não é isso? Então, vamos pensar o seguinte. O que é uma corrente de 6 amperes? Significa que você tem 6 coulombs em 1 segundo. Tá? Ampere é coulomb por segundo. Então, quando ele fala corrente de 6 amperes, está falando para você, ó, em 1 segundo, você está dando 6 coulombs para o problema. Certo? Então, em 1 segundo, você está transportando quanto? 1,1 miligramas de prata. Entendido? Então, ó, são 6 amperes por 1 segundo, certo? E se os 6 amperes dão 1,1, logo em 1 segundo, 1,1 grama. Aí, o que o problema quer? O problema quer isso em 20 minutos. Pô, 20 minutos, eu posso falar que são 20 vezes 60. Certo? E aqui seria X. 20 minutos. Tá legal? Então, resolvendo essa regra de 3, como é que vai ficar esse troço? Posso falar que o X vai ser igual a 1,1 vezes 20 vezes 60. Então, X vai ser igual a... Posso falar que isso aqui é 11 vezes 120. Tá certo? Então aqui vai ficar como? X é igual a 1310 miligramas. Só que as respostas estão em gramas, se não me engano. Estão em grama. Então, posso falar que eu preciso andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Significa que X é igual a 1,3 gramas de prata. E vamos olhar aqui. Você tem letra A, 1 grama, letra B, 0,99 gramas, letra C, 1,98, D, 3,96 e E, 7,92.
Então, como você não tem nenhuma resposta, vamos fazer por aproximação. O valor mais próximo desse resultado aqui seria quem? 1 grama. Então, aproximadamente 1 grama foi transmitido. Então, você tem a letra A. São depositados sobre o objeto, a figura, no banho de 10 gramas. Então, ó, tranquilo? Então, galera, forte abraço pra você, um beijo no coração, tchau, tchau!